Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em uma das perguntas mais angustiantes que existem e vamos fazer isso usando uma história milenar e uma perspectiva que pode mudar tudo. A história é a de Jó. A perspectiva é a da doutrina espírita. E o tema, claro, é o sofrimento. Essa pergunta, ela ecoa através dos séculos. Por que pessoas boas, pessoas corretas, passam por verdadeiras tragédias, enquanto outras, que talvez a gente ache que não merecem tanto, parecem ter uma vida muito mais fácil? É o tipo de questão que abala a nossa fé, que desafia qualquer ideia de justiça no mundo. E olha, não tem exemplo mais clássico disso do que a história de Jó. Pensa só, um homem descrito como íntegro, reto, que se desviava do mal e que de repente, de uma hora para outra, perde tudo. Perde filhos, posses, a saúde, tudo desmorona. Aí fica a pergunta no ar: se existe justiça divina, como é que uma coisa dessas pode acontecer? É exatamente esse o enigma que a gente vai tentar decifrar hoje. Certo, então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai olhar de frente para o enigma do homem justo. Depois, vamos descobrir as 3 chaves espíritas que podem abrir essa porta. Com elas, vamos entender a diferença crucial entre prova e expiação. E aí sim, a gente volta para a história de Jó com um olhar completamente novo e, por fim, vamos ver como tudo isso se aplica na nossa vida. Vamos começar. Bom, vamos começar pelo coração do problema. Por que essa questão parece um beco sem saída, sem solução nenhuma? A resposta, na verdade, está no nosso ponto de vista, que é bem limitado. Pensa comigo, se a vida foi só isso aqui, sabe, do nascimento à morte e pronto, acabou. A história de Jó simplesmente não faz sentido algum. É uma loucura, porque aí só sobram conclusões terríveis. Ou Deus é injusto, ou ele não é tão poderoso assim para impedir o mal, ou ele nem existe. É um raciocínio que deixa a gente no escuro, sem nenhuma resposta e sem consolo. Mas, e se a gente estiver tentando montar um quebra-cabeça gigante, só que com um monte de peças faltando? É exatamente aqui que a doutrina espírita entra. Ela nos oferece, digamos, 3 chaves para a gente expandir a nossa visão e, quem sabe, encontrar essas peças que faltavam. A primeira chave, talvez a mais fundamental, é a reencarnação. A ideia de que nós não vivemos uma vez só, mas somos espíritos numa jornada longa de aprendizado, passando por várias vidas. E olha, só isso já muda completamente o jogo. De repente, uma dificuldade que a gente enfrenta hoje pode não ter sua causa agora, entende? Pode ser apenas um capítulo de uma história muito, muito maior. Em seguida vem a segunda chave, a lei de causa e efeito. É simples, como na física. Toda ação gera uma reação. No campo moral é a mesma coisa. Cada escolha, cada atitude nossa cria uma consequência que uma hora ou outra volta pra gente. Pode não ser nessa vida, mas ela volta. Ou seja, nada é por acaso. Nenhum sofrimento é aleatório. Tudo tem uma causa justa. E chegamos à terceira chave, que é talvez a mais poderosa de todas: o livre-arbítrio. Mas não é só o livre-arbítrio do nosso dia a dia. A doutrina espírita nos explica que, antes de reencarnar, lá no plano espiritual, nós mesmos podemos analisar nosso passado e participar da escolha dos desafios que vamos enfrentar. E por quê? Justamente para acelerar o nosso progresso, para evoluir mais rápido. Ok, com essas 3 chaves em mãos, reencarnação, causa e efeito e livre-arbítrio, a gente pode abrir uma porta muito importante. E atrás dessa porta a gente encontra uma distinção que é fundamental para entender tudo isso. A diferença entre prova e expiação. E aqui a diferença é gigantesca. Expiação é mais ou menos o que o nome já diz. É a colheita de um erro do passado, uma reparação necessária. Mas a prova é outra coisa. Ela não nasce de um erro. Pense nela como uma missão, um desafio que um espírito jamais forte escolhe para si mesmo para testar suas virtudes e dar um verdadeiro salto em sua jornada evolutiva. Então, o ponto crucial é este: nem todo sofrimento é pagamento de dívida. Muitas vezes pode ser o exato oposto. É o equivalente espiritual de um atleta de elite que escolhe o treinamento mais rigoroso. Ele não faz isso porque errou, mas porque quer atingir um novo patamar de excelência. É um sinal de força e coragem, não de fraqueza. Agora, vamos pegar essa nova lente, a ideia de uma prova escolhida, e vamos olhar de novo para a história de Jó. Vocês vão ver que tudo muda de figura. E de repente, é como se as peças do quebra-cabeça se encaixassem. O paradoxo de Jó só existe se a gente olhar para uma vida só. Mas, com as chaves da reencarnação, da causa e efeito e do livre-arbítrio, a resolução aparece clara.
Jó não era uma vítima. Ele era um espírito avançado que escolheu aquela imensa prova para dar um testemunho público da força da sua fé. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa. A atitude de Jó, a recusa dele em se revoltar, em amaldiçoar seu destino. Aquilo não era fraqueza, era a assinatura da sua missão. Em um nível muito profundo, ele estava ciente de que cumpria um roteiro que ele mesmo ajudou a escrever. Certo. Então, se a história de Jó é, na verdade, a jornada de um herói em uma missão, o que é que isso significa para a gente? Como é que essa visão pode transformar as nossas dificuldades do dia a dia? Bom, essa perspectiva nos dá uma nova forma de encarar os problemas. Em vez de perguntar por que eu, a gente pode começar a pensar para que eu. A gente percebe que não somos folhas ao vento, mas agentes ativos na nossa própria jornada. A paciência deixa de ser fraqueza e se torna a força de quem entende o processo. E, acima de tudo, a ideia de que existe uma lógica e um propósito por trás da dor, isso traz um consolo e uma coragem imensos. No final das contas, a história de Jó é completamente ressignificada. Deixa de ser o drama de uma vítima para se tornar a jornada épica de um herói. Deixa de ser um questionamento sobre a justiça de Deus para se tornar uma afirmação da força do espírito imortal. Isso me leva a deixar uma reflexão final. E se aquele desafio que parece insuperável na sua vida, aquela dor que parece não ter sentido, for, na verdade, a grande prova que a sua alma escolheu para dar o passo mais importante nesta existência? É uma pergunta que não busca respostas fáceis, mas que nos convida a encontrar um propósito maior em nossa própria jornada.